mais um episódio do Resenha Divina, aqui na sala de casa, num ambiente totalmente descontraído, falando sobre um tema um pouquinho difícil, estressante, delicado, mas o que vocês sentem quando mencionamos a palavra ansiedade? Eu sinto que estamos todos. Em certo nível, todo mundo tem um pouco de ansiedade. É um tema que a gente fala o tempo todo. O Brasil é top 1 em nível de ansiedade, então é importante a gente discutir. Tem vários tabus, várias dificuldades de entender, então acho que é importante. É importante a gente discutir, falar sobre isso, né? Principalmente em relação ao contexto religioso. Acho que é bem legal a gente falar sobre isso também. Até porque é um tema muito explanado na Bíblia. As pessoas talvez não observem do tanto, mas nós vamos aqui citar vários textos bíblicos em relação a isso. Isso é legal, né? A Bíblia foi escrita há tanto tempo atrás e aí a gente consegue olhar e falar, nossa, que atual. Falando de ansiedade, uma coisa que agora, 2026, a gente tá sofrendo com isso, já tava lá, já tinham várias instruções de como a gente lidar. Enfim, a Bíblia é igual. Mas e aí, como a gente consegue dividir, ou melhor, discernir quando a ansiedade é uma coisa natural ou quando ela passa do limite, onde a pessoa fica sem dormir ou ela come demais e ela excede esse normal? Qual que é o linear dessa ansiedade? Bom, a Cris é psicóloga, que ela vai ajudar a gente a embasar Mas pode cientificamente contribuir. tudo. Mas, como a gente estava discutindo anteriormente, todos nós temos ansiedade, né? E eu acho que é um estado natural que todos nós temos e que até pode nos ajudar em determinados momentos em circunstâncias da vida, né? Uma pessoa ansiosa, talvez ela vai ter mais habilidade de determinados tipos de trabalho, porque ela vai pensar mais rápido, digamos assim. Esse seria o lado bom. Mas eu acho que também o autoconhecimento ele é muito importante, né? Porque algumas pessoas, naturalmente, elas têm uma natureza mais ansiosa. Eu sou extremamente ansiosa. Então, quando você se conhece, você sabe, ei, tô extrapolando, né? Eu tô perdendo o sono, eu tô deixando que essa situação já tá dominando, né, a minha realidade. Então, pra você não permitir que a ansiedade tome conta, né? Eu acho que é muito importante também você se conhecer, você entender o momento que você tá vivendo. E importante a gente falar sobre isso também, porque às vezes a gente tá no dia a dia, deixando que a nossa ansiedade afete quem tá do nosso lado e vice-versa. Às vezes você tá muito ansioso, você não se percebe e você tá afetando as pessoas que você ama, as pessoas ao seu redor. Ansiedade tem a ver com confiança em Deus? Eu vou interromper e voltar um passo para trás primeiro. Acho que pra gente definir o que é ansiedade e porque eu acho que muita gente define errado. Não sei, eu acho que muita gente usa, eu sou ansioso ou estou com ansiedade, quando na verdade a gente tem expectativas, a gente está ansiando por algo. E ansiar por algo é natural, normal e esperado. Então a gente falou, tem ansiedade boa e ruim. Então o que a psicologia fala e o que é a ansiedade anormal, entre muito parênteses, porque essa é uma discussão eterna na psicologia, o que é normal, o que é patológico, mas como que a gente separa essas duas coisas. Então, qual é a finalidade da ansiedade? Além de tentar, claro, se conhecer, entender como é o seu funcionamento, a ansiedade ela vem com a finalidade de ativar um sistema no nosso cérebro de luta e fuga, ou seja, de nos colocar em alerta. Então, vou dar um exemplo. Amanhã eu tenho uma palestra. É bom que eu esteja ansiosa para essa palestra, porque assim eu me preparo. Assim eu vou lá, recapitulo, estudo. Se eu não ficasse ansiosa, se eu ficasse zero ansiosa, é só um dia normal na minha vida. E aí eu não ia me preparar para isso. Então a ansiedade, ela vem com essa finalidade de colocar a gente em estado de, olha, sai da sua homeostase, sai do seu estado normal e se preocupe, né? Se prepare para esse evento que está acontecendo. O problema acontece quando a gente então passa por uma ansiedade que seria o patológico. Então a gente não está numa situação de alerta, a gente não precisaria estar com o nosso corpo estressado o tempo todo, porque é isso que esse sistema de alerta faz, ele estressa o nosso corpo, e aí a gente está sempre nessa sensação de que tem algo para acontecer. E aí a gente começa então a ter prejuízos no sono, no apetite, nas relações, e aí é onde a gente entra então para o estado patológico. Porém, diferente do que as pessoas acham, para ter uma ansiedade patológica, é uma combinação de fatores. Então não é, nossa, eu estou sem dormir porque eu tenho uma prova amanhã, então estou com transtorno de ansiedade. Não. Todo transtorno, quando a gente fala em psicologia, em diagnóstico de saúde mental, imagina que é uma receitinha de bolo. Então, para fazer um bolo, a gente não faz só com bolo e só com ovo e farinha. A gente precisa de ovo, farinha, água e uma temperatura ideal. Então, uma combinação de fatores, por isso a gente chama de multifatorial, para a gente formar um bolo.
Então, a gente pode ter sinais, a gente pode ter alguns sintomas e não ter o transtorno de ansiedade. Mas estar vivendo um momento de, né, uma situação ansiosa, mas mesmo assim não ter um transtorno. Então, a ansiedade, sim, ela vem para o bem, de uma certa forma, quando a gente precisa estressar o nosso corpo, mas quando ela passa a trazer prejuízos por muito tempo, para você ou para os demais, para quem você convive, aí sim a gente chama de um transtorno. E aí, realmente, se é um transtorno ansioso, precisa buscar ajuda, quer seja de um psicólogo, um psiquiatra, aí vai avaliar a medicação, mudança de estilo de vida, e aí seria realmente uma ansiedade que precisa ser tratada. Mas essa normal do dia a dia, né, de tem uma prova, tem uma situação que tá me deixando desconfortável, essa sim é esperada que todos nós vivenciamos de certa forma. Você Foi longa a minha explicação, mas Não, enfim. perfeito. Eu acho que necessária, Sim, né? claro. Você estava explicando sobre a questão da ansiedade nos colocar no estado de alerta, né? E assim, o que eu percebo é que hoje em dia a gente está sempre nesse estado de alerta, que é o que você explicou, que já gera um estresse no corpo e que já não é bom, né? Esse estresse contínuo. Então, assim, a pergunta. O que a gente pode fazer que no dia a dia hoje a gente corre, é trânsito, o celular de manhã já tá chamando, trabalho, estudo, essas coisas de família. O que a gente pode fazer no dia a dia para que essa ansiedade, digamos, natural, que é boa pra gente, ela não vire uma questão patológica, Nossa, né? excelente, Tainá. Sabe por quê? É engraçado, a gente fala assim que o nosso cérebro, ele é super inteligente, mas ao mesmo tempo ele é muito primitivo. Então, o que acontece? Quando a gente fica se expondo para situações de alerta e estresse o tempo todo, o nosso cérebro, ele não reconhece se a gente está vivendo aquilo de fato ou se a gente está sendo exposto de longe. Aí você imagina, a gente com o celular na mão. A gente está vendo guerra na Rússia e em Israel, vendo que tem gente passando fome aqui, o vizinho que bateu o carro, e a gente está consumindo tudo isso em segundos, porque a gente está rolando ali e o nosso cérebro está recebendo esse monte de informação. Ou seja, a gente está o tempo todo estressando o nosso corpo, colocando o nosso corpo nessa sensação de luta, fuga, de alerta, sem que necessariamente a gente esteja envolvido lá. Os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham esse tanto de informação esse tempo todo. Então é natural que a nossa geração seja muito mais ansiosa, porque a gente está se colocando, né, nessa situação o tempo todo. E aí, se a gente voltar um pouquinho para a Bíblia, por exemplo, e tentar entender a base, né, de tudo que é bom, tudo que é puro, seja isso que ocupa o seu coração. E é, né, e a Bíblia usa muito o coração como o nosso cérebro, o nosso pensamento. E a gente deveria estar ocupando o nosso coração com coisas boas, puras, que nos acalmassem, que nos trouxessem paz, que nos remetessem, né, talvez, aquilo que é importante, mas a gente gasta a maior parte do nosso tempo sendo bombardeado por coisas que talvez não sejam, né, nessa linha. Então, talvez a gente priorizar, né, o que nós vamos, qual informação a gente vai receber, Com né? certeza. Então, o que eu vou ouvir, o que eu vou ler, o que eu vou assistir, eu acho que talvez seja um dos primeiros passos para nós não entrarmos nessa ansiedade patológica, Sim. né? Porque, como você falou, o mundo tá cheio de notícias e geralmente a gente até brinca, são sempre más notícias, né? Agora, sabe uma coisa que é curioso, né? Eu vejo a gente, né, as pessoas e eu mesma, assim, a gente muitas vezes lê livros e a gente procura muita informação sobre questões, assim, peculiares da vida que eu acho que acaba sendo uma ansiedade que a gente quer sanar. Então, por exemplo, se eu talvez não tenha uma expertise num determinado assunto, você vai querer se especializar e você vai querer buscar informação excessivamente naquele específico ponto. Por quê? Porque você está ansioso, achando que você não vai dar conta daquilo, né? Isso é na nossa realidade, mas assim, quando a gente volta para a Bíblia, quantas pessoas, a gente vai citar aqui alguns exemplos e alguns versículos, já não tiveram essa experiência? Porque Deus, ele sempre menciona essa questão de um povo angustiado, de um povo ansioso, né? Então, assim, lá em Filipenses 4:7 fala, não andeis ociosos por coisa alguma. Então, assim, esse versículo já menciona que, poxa, então o povo naquela época, sem mesmo tanta informação, ele já era um povo ansioso, né? A gente volta para a história de Moisés no deserto, eles estavam lá há 40 anos andando, tanta coisa aconteceu, e todos os dias, mesmo eles sabendo da provisão de Deus, de ter experiências do resultado divino, eles eram ansiosos, né? Então, assim, eu acho que a gente aí que acabou de conversar vários pontos que precisamos, assim, talvez escolher o que a gente vai reter e o que a gente não vai reter, mas eu acho que um ponto importante, né? Como é que a gente começa o nosso dia?
né? Qual que é a prioridade que a gente dá logo que a gente acorda? Porque é no momento que a gente põe o pé no chão, que a gente sai da nossa cama, a gente já vai estar consumindo informação, né? Seja a leitura da Bíblia, ou seja uma notícia no jornal, seja uma conversa em paralelo com um companheiro. Então, eu acredito que a gente tem esse poder de escolha, né? Esse filtro é essencial, né? Até porque se a gente pensar um pouquinho assim, o que comanda os nossos comportamentos, né? E aí voltando um pouco para a psicologia inevitável. Então existe uma relação, né? Principalmente para a teoria cognitivo-comportamental, pensando em estratégias e abordagens da psicologia. A gente entende que o nosso comportamento, ele é uma tríade, assim, com o que a gente sente e com o que a gente pensa. Então, se eu tô o tempo todo pensando em catástrofe, o tempo todo me preocupando, o tempo todo nessa situação, obviamente eu vou me sentir muito mais ansiosa, muito mais estressada, muito mais, enfim, qualquer outro adjetivo que a gente queira usar para isso. E aí eu vou estar me comportando assim, isso vai estar afetando todo o meu agir. Então é importante que a gente, claro, a gente não tem controle sobre o que a gente pensa, mas a gente tem controle sobre o que a gente mantém no nosso pensamento. E eu acho que essa é a diferença, né? Um pensamento passar na nossa cabeça tá ok. Mas eu nutrir esse pensamento é o que vai, então, me gerar uma ansiedade. Então, nossa, eu tenho uma prova. Eu pensar que eu não vou passar nessa prova é ok, é natural. Agora, se eu ficar ali, meu Deus, eu não passei nessa prova, nossa, eu não vou passar nessa prova, não consigo passar nessa prova. E aí isso vai me aumentando esse estresse. Então, isso sim, a gente precisa tentar, de certa forma, se controlar. E talvez essa coisa de falar, ok, eu fiz o que eu pude, a gente fala, um problema sem solução já é um problema resolvido. Eu já fiz a prova. Eu posso voltar? Eu tenho alguma coisa que eu posso mudar? Não. Então já acabou. Então qual é o próximo problema que eu posso preocupar? Qual é a próxima situação que eu posso colocar a minha atenção, né? Esse pensamento resolutivo, ele é muito útil para a ansiedade. Que é isso que você falou. Se eu ficar girando em torno do problema, você não vai resolver o problema. Né? Você não vai mudar uma realidade. E assim, às vezes a gente se preocupa muito com o que a gente consome. Ah, meu alimento, vou comer salada, vegetais. Mas a gente não se preocupa com o que a gente consome, o que vai para nossa mente, o que a gente assiste, o que a gente lê, música que a gente ouve, os tipos de conversa que a gente está envolvido, os ambientes que a gente está envolvido. Então, eu acho assim que se você observar, por exemplo, tem pessoas que têm muita tendência a serem negativas. Tem pessoas que têm tendência a reclamonas, né? E, assim, quando você. O meio que você tá também vai influenciar. Se você tem uma tendência a ser muito negativa, tudo. Você só vê o lado cinza das coisas. Se você ficar envolvido com pessoas que sempre vão ver o lado cinza das coisas, você realmente não vai sair dessa realidade. Mas, assim, como que eu vou perceber isso? O autoconhecimento, né? Assim, a gente precisa observar o que a gente consome, o que a gente está falando, porque, como você falou, alimenta na minha mente esses pensamentos destrutivos, os pensamentos que, eu não consigo, ou não vai dar certo. Realmente não vai dar certo. Porque se você já tá ali profetizando pra sua vida de que vai dar errado, que nada funciona, não vai funcionar. Até a pessoa, a gente tem um nome pra isso, chama profecia autorrealizadora. Porque essa tríade, né, isso tá tão interligado, então se eu sinto que eu sou incapaz, naturalmente o meu comportamento vai ser como de quem é incapaz. É como se a sua mente te expurga, né? É impressionante. E a Bíblia fala disso também, que a boca tem poder, sua palavra tem poder. Então, nesse contexto, assim, de sentimento, digamos assim, ansiedade, depressão, e tudo que às vezes a gente não fala muito dentro da igreja, é muito importante a gente falar sobre isso, porque não é falta de Deus, gente, por favor, não é isso, né? São questões naturais, às vezes é uma carência de uma vitamina D, uma carência de uma vitamina, sei lá, alguma coisa, fazer um exame de sangue, Uma ver disfunção hormonal. uma disfunção hormonal, total. Então, é importante a gente também perceber que nós somos seres humanos, nem tudo é diabo, Deus, nem tudo é o bem e o mal, nem tudo é sobre isso, entendeu? Às vezes são questões naturais que você tá com algumas deficiências, que você precisa ter uma mudança de ambiente, fazer uma atividade física. De estilo de vida. De estilo de vida, né? O que você vê, o que você assiste. Hoje, você vê a questão das redes sociais. O algoritmo, ele te entrega aquilo que você vê, o que você clica, o que você assiste. E você não percebe que você está sendo manipulado. Então, até os antigos, assim, né? Os nossos avós, nossos pais, que assistiam muito mais jornais. Você vê que a mídia, ela só noticia tragédias. Você vai assistir uma televisão, até na própria internet, é só tragédia. Tragédia que dá like, tragédia que dá hit. Então, você vai se permitir ser mais uma marionete consumindo esse tipo de informação que vai trazer
malefícios reais para o seu corpo, para sua mente, né? Então, eu acho que é muito importante a gente se perguntar sobre isso, né? O que eu tenho assistido, o que eu tenho visto, o que eu tenho comentado, que tem influenciado a minha ansiedade, né? Aumentado. Então, eu acho que isso é muito importante a gente falar, né? E se observar também. Então, quando a gente está falando de uma ansiedade natural, que não é uma ansiedade patológica, né? Voltando para aquela pergunta, eu posso dizer então que talvez a pessoa, uma pessoa que tem uma ansiedade natural, ela talvez também não tenha uma confiança em Deus? Porque pensa só, voltando a falar da prova, né? Esse exemplo. Você estudou, você se preparou e você confia no resultado, que ele sendo positivo ou negativo, vai ser o melhor para você. Por quê? Porque Deus, ele tem controle do amanhã. É o único, né, que vai saber o melhor para você amanhã. Talvez a gente acha, puxa, passar na prova vai ser excelente, mas a gente não sabe aquele desdobramento, o que vai acontecer. Então, assim, uma pessoa que talvez ela seja conectada com Deus, ela ore, ela busque a vontade de Deus, e ela se prepara para a prova, e ela tem a confiança de que Deus está no controle, né, do resultado final, também acho que talvez seja uma forma da pessoa, o que a ansiedade está no controle, sabe? Tenho ansiedade, mas eu sei que o que for para ser vai ser porque tem um criador que me conduz e aí vai. Eu sei que eu vou ter um hard time dizendo que ansiedade é falta de confiança em Deus ou algo nesse sentido. Mas eu acho que tá mais no espectro da nossa necessidade humana de estar no controle das coisas e da gente lidar com o desconhecido. É muito difícil pra gente lidar com a expectativa, com o desconhecido. E é natural realmente que a gente questione tanto essas coisas porque a gente não conhece o futuro. Então, a gente tá olhando pro agora. Nós somos imediatistas, né? Então, talvez alguém que tenha uma crença, e aí até mesmo de novo, a psicologia vai falar sobre isso, né? Sobre estratégias de coping, então estratégias de como a gente lidar com situações adversas. E a religiosidade é uma delas. Então, talvez você ter uma crença te ajude, sim, a passar por situações incertas. E aí, nesse momento, você vai falar, olha, pro Deus, né? Para quem você acredita, para aquilo que é a sua religiosidade, falar, ó, eu fiz minha parte. Então, agora me ajuda a ter paz, porque eu já fiz o que eu podia ter feito, e me ajuda a conseguir, então, lidar com o que eu posso fazer a partir de agora. Mas eu não diria, né? Eu tenho essa tendência de entender que não é falta de confiança em Deus, mas é a nossa limitação humana de querer ter controle de coisas que nós não temos. E eu acho que às vezes também, meio provocativo isso, mas a gente pode até camuflar nessa questão, a ansiedade, depressão é falta de fé. A gente pode estar camuflando questões mal resolvidas na gente em relação à nossa fé. Porque, como você muito bem disse, existe uma questão da necessidade de controle por trás disso, né? A minha ansiedade absurda sobre algo que eu quero conquistar e esse desconhecido me assusta, algo que eu não quero experimentar, eu quero que seja feita a minha vontade, ou seja, passar nessa prova, tirar esse documento, conseguir esse trabalho. Então, você está negando a possibilidade disso não acontecer. Então, isso é um controle, né? Você quer inconscientemente controlar que aquela situação se saia como você quer. Então aí também a gente pode estar usando um pouquinho a questão da fé como camuflando uma questão que eu quero controlar que vai acontecer. Se vocês estão conseguindo. Assim como eu acho que também às vezes a gente pode usar a fé para camuflar uma coisa que depende sim da gente. Porque a gente não tem controle sobre o futuro, mas a gente tem sobre o presente. E eu acho que o cristão, no geral, ele pode cair num erro de falar Deus tá no controle, Deus. E eu não faço mais nada. Deixa a vida me levar. Vai, essa prova, se for pra passar, eu passo. Deus é com você. Quando não é isso que Deus tá falando pra gente, né? Então, acho que a gente pode incorrer nesses dois erros. De tentar ter controle de coisas que a gente não tem. Ou de simplesmente ser esse cristão de falar, não, Deus tá no controle de todas as coisas e é com ele a partir de agora. Quando a gente tem, sim, responsabilidade sobre os nossos atos, sobre os nossos resultados. Muito mais do que a gente gosta de admitir, na verdade, né? Pergunta, vocês acham que paz e ansiedade combinam nessas duas palavras? Acho que paz é o ideal que a gente quer conquistar, mas a gente tá num mundo que não é um mundo de paz, é um mundo de distúrbio, de realmente coisas inesperadas acontecendo. Então, é difícil. Esse estado de paz é estado de completa harmonia.
não é o mundo que a gente vive. Mas é um mundo que a gente Eu acho que você pode buscar, né? sentir paz em meio ao caos. Isso você pode sentir. Porque o mundo é de caos. Aqui pode estar acontecendo muita coisa aqui ao seu redor, mas você tá tão conectada com você e com Deus que você vai sentir essa paz. E essa paz, em alguns momentos, ela não vai impedir que você se sinta ansioso, correto? Perfeito. Porque o ambiente, ele influencia. Então, em determinado momento, o caos, ele vai te atingir também. Mas eu vejo que a possibilidade de você conseguir controlar isso não te dominar, no 100%, eu diria, que é, assim, a chave da questão. Porque aqui é caos, tudo é caos esse mundo. Você acorda de manhã, você já vai pro trânsito, caos, né? Pode acontecer coisas que você nem controla, no trabalho, na família. Você pode acordar de manhã, a criança já tá gritando, né? Enfim, mas encontrar essa paz no meio do caos, que eu acho que isso é fundamental. Eu gosto disso. Eu gosto desse pensamento. Eu não consigo, é interessante isso, mas eu não consigo pensar que eu viva num formato desvinculado de Deus. No sentido de que, quando eu leio as promessas de Deus na Bíblia, para mim, eu entendo que mesmo o caos que esteja, eu posso ter paz. Por quê? Porque eu confio. Se eu tenho paz e eu confio no Criador que controla todas as coisas, inclusive a minha vida, e eu entrego os meus passos para Ele, a minha vida para Ele, eu entendo que eu consiga controlar a minha ansiedade. Por quê? Porque eu estou fazendo o que me cabe, o que eu tenho ali, até onde eu posso ir, porque tem coisas que estão fora do meu controle e eu não tenho como conduzir. Quando a gente lê lá 1 Pedro 5:7, ele fala: lancem sobre ele, Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, assim, não tem como eu desvincular a paz, mesmo no caos. Não tem como eu falar que isso é impossível a gente viver. Por quê? Porque a gente tá crendo no Criador de todas as coisas. E aí, eu acho que o interessante na Bíblia é quando a gente pega os versículos e a gente vê as promessas de Deus para nós, e quando a gente está naquele caos que talvez num momento de estresse necessário, né, que deixa a gente numa ansiedade absurda, então ao invés de eu ficar com meus cabelos em pé, eu vou para a Bíblia. Eu vou com oração, Você a conversa falar. com Deus, se retira. Isso é legal, eu tava querendo falar, que é a questão da gente silenciar nossa mente. Cara, isso é tão importante, porque a gente tá todo o tempo com muito estímulo. É música, é barulho, e é isso que você tá falando. No meio do caos, qual que é a minha capacidade de silenciar a mim mesmo? Silenciar os meus próprios pensamentos. Respeito isso, você pode fazer um exercício de respiração, você pode se retirar, você vai ao banheiro, né? Você vai tomar uma água, você vai lá fora, pegar um pouquinho de sol, e você silencia a sua mente. E a gente que acredita em Deus, a gente que exercita essa fé, esse é o momento de você falar com Deus. Pode ser uma conversa de amigo. Senhor, tá um caos aqui dentro. Tira esse peso, eu não aguento, né? Deposita sobre mim esse cálice, que é o que a Bíblia fala. Então, nesses momentos, eu acho que, assim, são os momentos de prova, de realmente o relacionamento com Deus, sabe? Você não precisa estar mente ajoelhado, clamando. É você tá ali falando com Deus no meio daquela prova, no meio daquela provação, daquele caos. E quando você tem essa convicção de que você é um filho amado de Deus, que você tá com esse peso que sozinha você não vai resolver, o que o filho faz com o pai? Pai, socorro, tô aqui, entrega, passa esse peso para ele. Então, assim, ele está ao nosso dispor. E eu acho que talvez nós não entregamos o suficiente, não deixamos ele cuidar o suficiente, não abrimos o nosso coração o suficiente, não buscamos ele para o socorro, né? Muitas vezes tenta resolver com as nossas próprias mãos, né? Ou sofrer sozinho, né? Tá ali no meio do caos sofrendo sozinho. E se você for ver no geral, isso te faz mais forte. Isso tudo te faz mais resiliente e com mais capacidade de... Não é todo caos que vai me abalar. Não é todo barulho que vai me incomodar. Você fica mais forte. O próprio Jesus, ele é um exemplo tremendo. Era tanto barulho, era tanta confusão, mas ele tinha os momentos dele de oração, ele tinha a paz dele, né? Então, tudo isso que a gente vive, que é ruim, né? Causa ansiedade em excesso, que de uma certa forma, tudo você aprende, né? Tudo gera um resultado, como se assim, é o carro, que nem a química explica, né?
tem o caos, o estresse, para gerar uma transformação. Né? É muito isso também que a gente vive, né? E eu até trouxe um pouco disso, talvez a nossa dificuldade de ver a paz no meio do caos, porque eu acho que às vezes é um devaneio nosso, assim, de achar que a gente só vai ter paz quando tudo estiver perfeito. Hoje que a gente só vai encontrar felicidade, ou que a felicidade é esse lugar onde nada de ruim acontece, quando na verdade a gente vai estar sempre experienciando sentimentos bons, né? Vai ter uma diversidade. Essa é a vida. E a gente conseguir lidar com isso e entender que, ok, mesmo que o mundo tá desabando, o que eu podia ter feito eu fiz, e eu tenho controle sobre pelo menos as minhas ações, né? Mas você falou uma coisa de viver o momento, acho que você falou, não lembro exatamente como você descreveu, mas inclusive, esse é um recurso que a gente recomenda muito, inclusive, mesmo que não seja uma ansiedade patológica, mas num momento ansioso, né? Então, você está experienciando ali uma situação que você percebe que está te desestabilizando, a gente chama isso de mindfulness, né? Então, é colocar a sua mente completamente no momento presente. E é uma coisa que a gente faz muito pouco, porque a gente está ali comendo, ao mesmo tempo numa reunião, resolvendo o problema no celular. Então, uma forma da gente acalmar o nosso pensamento, acalmar a nossa reação emocional, então deixa eu só comer. E não vou fazer mais nada. Coloca essa comida na boca. Nossa, que gosto que isso tem, qual é a textura? Como que eu sinto engolindo? Nossa, quanto que eu... Então, viver cada um desses momentos. Então, isso é a psicologia. Agora, realmente, a gente tem o que a gente chama de psicologia baseada em evidências, onde a gente consegue testar esses recursos. E esse é o recurso testado, que tem realmente melhoras claras contra a ansiedade. E é engraçado porque a gente encontra isso na Bíblia também, né? Não se preocupa com o dia de amanhã, viva cada dia o teu mal, vive esse dia. Então esteja presente neste dia. Então, isso é uma coisa interessante, porque nós temos ali a informação, o passo a passo, e nós não exercemos. Assim, uma coisa que é interessante, eu, contrário de você comentou que você é uma pessoa ansiosa. Eu posso dizer que eu já passei por muitos momentos de ansiedade, e eu me lembro exatamente um momento quando eu resolvi mudar a chave. Parece incrível isso, mas eu escolhi fazer isso por uma situação que, assim, eu não tinha controle de nada e eu via que aquilo estava me tomando de um jeito que eu falei, não, eu não quero mais. E eu lembro a conversa que eu tive com Deus. Eu falei, Senhor, eu não tenho mais como resolver essa situação. Tá aqui nas suas mãos. E naquele momento eu virei a chave de uma tal maneira, meninas, que assim, hoje eu vou falar pra vocês, eu não tenho ansiedade. Eu não tenho, Juliane, diferente de situações que eu já tive no passado, nos meus 30 anos. Hoje eu não tenho. Por quê? Porque eu escolhi viver diferente. Eu escolhi viver ali, se a palavra de Deus, por exemplo, fala, né? A ansiedade no coração do homem o abate, ele já tá falando. E ao mesmo tempo ele fala, entregue a sua ansiedade na mão de Deus. Eu escolhi entregar a ansiedade na mão dele. Então, assim, eu escolhi, decidi fazer diferença. Aí você vai falar assim, tá, como é que você fez isso? Realmente, não é fácil, né? É um exercício. Então, por exemplo, essa questão de estar muito próxima, muito conectada, de repetir constantemente as promessas dele, de buscar nele o meu refúgio, a minha tranquilidade, a minha. Sabe, quando eu vou querer ter controle de alguma coisa, não, 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 peraí, será que é isso que o senhor quer? E aí eu aprendi um exercício reverso. Quando eu tô querendo controlar, eu volto pro meu lugar, aí eu começo em uma oração. Deus, o que o senhor quer que eu faça? É isso que o senhor quer que eu faça? A gente tá querendo ver um carro. É isso mesmo que o senhor quer? É a hora certa para comprar o carro? Deus, a gente tá querendo viajar. É o momento, a gente tá querendo ir para aquele lugar. É assim que nós vamos. Eu comecei a fazer o contrário. Por quê? Porque eu acho que Deus, ele, quando a gente dedica a nossa vida integralmente para ele guiar, e a gente faz esse evento, esse efeito ao contrário, do primeiro orar e depois andar, as coisas, os caminhos vão se abrindo, as portas vão se abrindo de uma forma extraordinária. Que mesmo quando a gente que está se movimentando para dar o passo, porque a gente não pode ficar parado, a gente não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, as coisas acontecem assim de uma forma, você fala, mas gente, eu estava indo para a direita e daqui a pouco eu já estou indo para a esquerda. Por quê? Porque realmente é uma coisa tão espiritual que Deus vai encaminhando a gente. E eu tenho certeza que nesses pequenos detalhes vão acontecendo milagres que vão fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança. Então, assim, voltando a falar da ansiedade natural, não patológica, né? Porque eu acho que vale a pena a gente Fazer um disclaimer. falar isso. Né? Sim, porque
existem os extremos, e o extremo, ele precisa de ajuda, ele precisa de um socorro, é aquela coisa, tem coisas que a gente consegue cuidar, tem outras que não, a gente Tem precisa de outras que Deus ajuda. capacitou as pessoas para que cuidassem. É, não, Procure ajuda de profissional. agora é muito lindo, né? Porque na Bíblia você vê de capa a capa a gente vê essas promessas. Aí, por exemplo, Mateus capítulo 6, de 25 a 34. Jesus ele cita várias coisas. Ali, se eu não me engano, é um Sermão do Monte, que fala, por exemplo, sobre olhar os pássaros, olhar os lírios do campo, olhar o que eles não tecem, né? Ele vai, ele cuida. Então, assim, Deus ele é um Deus de detalhes. Se ele cuida ali dos animais, dos pássaros, das flores, não vai cuidar da gente, né? Então, assim, de novo, por que, que a pessoa é ansiosa? Porque ela tem alguma coisa que ela precisa e que faz falta. Ninguém é ansioso de uma coisa que ela já tem. Vocês concordam? A ansiedade vem de uma expectativa, no geral, né? Por ansiar por algo. Então, Ela a não gente tem. se preparando ou pensando em algo, né, a vir, de fato. Então, assim, se nós estamos com essa preocupação, seja uma ansiedade positiva, ai meu Deus, comprei um carro novo, esse carro vai chegar, é uma coisa. Mas geralmente a ansiedade, ela nunca é essa ansiedade de uma questão positiva, é sempre é uma preocupação. Não sei se vocês sentem a mesma coisa. A gente sempre tá ansioso com uma preocupação, não com essa ansiedade. Ai meu Deus, a minha viagem vai chegar, ó, uma mala. Não é? É que eu acho que a gente foca mais naquilo que parece negativo pra gente, né? Então, se a gente for olhar claramente no nosso dia a dia, a gente tem coisas boas a esperar também. Mas vai muito de onde a gente foca. E eu acho que vem um pouquinho do que a Tainá tava falando, né? A gente observar o todo, então, nosso estilo de vida, as pessoas que a gente convive, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala demais. E isso tem muito mais influência do que a gente se dá conta. E eu vou focar aqui agora nas pessoas que a gente convive. Eu acho que a gente desmerece um pouco e se a gente pensasse, a gente escolheria muito melhor os nossos amigos. Porque isso tem uma influência tão grande, assim, nas coisas que a gente presta atenção, o tipo de conversa que a gente alimenta, as coisas que a gente assiste. E tudo isso vai criando a nossa forma de pensar, assim, a forma de enxergar o mundo. Então, se a gente tá o tempo todo convivendo com pessoas muito negativas, como você falou, e é engraçado, porque eu tô fazendo meu ano bíblico, e aí passou pela história de Josué e Caleb, né? E aí eu dei risada sozinha, porque eu tava bem com isso na cabeça, assim. Gente, povo de Israel, pelo amor de Deus, eles estavam vendo milagre atrás de milagre, só reclamando. Cara, abriu o rio, e abriu o mar, e saíram de Egito, e estão no deserto, tem uma nuvem, e tem sol, e tem não sei o quê. Vai lá olhar a terra que eu te prometi. A terra é de vocês. A terra tá prometida. Vocês estão na frente dela. Agora eu vou mandar aqui 12 pessoas, 12 homens, vai lá só pra olhar a terra. Eu não tô pedindo pra vocês entrarem em guerrear e tomar, só olha. Entraram os 12. 10 saíram falando: gente, não dá. A gente vai morrer. E aí eu fiquei, porque quando você tá fazendo um bico, né? Você tá vindo de toda uma jornada. Eu tava tentando imaginar, assim, se eu estivesse lá. E o povo de Israel, o que que tava acontecendo? É claro que esses 10 acharam que eles eram incapazes. Esse povo reclamava o dia inteiro. Esse povo ficava o dia inteiro só vendo as coisas ruins. Deus, a gente quer carne, a gente tinha carne. Deus, a gente queria. É claro, imagina como tava a mente desses 10 pessoas que entraram. Condicionada a ver as coisas ruins, negativas, não somos nada. E olha o poder disso. Só 2 pessoas conseguiram falar, gente, vocês estão esquecendo do Deus que a gente serve. Então eu acho que tem uma força muito maior do que a gente se dá conta, assim. Tudo isso que a gente vai alimentando é como a gente se enxerga em frente a situações. Mas porque, por exemplo, eles não foram contaminados? Aí eu acho que é a grande chave da virada, né? Eles vivenciaram os mesmos milagres, mas talvez eles eram os que estavam mais conectados. Porque na palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Talvez eles foram aqueles que estavam realmente conectados a ponto de confiar sobremaneira que se Deus falou, a terra é de vocês, a terra vai ser nossa. Então, assim, realmente é importante as pessoas que estão ao nosso redor, até porque tem aquela questão de dizem que você é parecido com as 5 pessoas que você mais próximas são. Mas eu acho que também existe esse diferencial. Se você é uma pessoa onde busca primeiro o reino de Deus, se você é uma pessoa conectada, se você é uma pessoa que você está em oração, pedindo o Espírito Santo, não tem como você andar ao lado de pessoas que pensam totalmente ao contrário de você, porque ou você vai contaminar elas, e elas vão ser igual a você, ou você vai partir para um outro caminho. Eu acho que além dessa questão de estar conectada, que você falou, talvez essas pessoas
foram diferentes, né, nesse contexto, por conta que elas estavam mais conectadas com Deus, eu acho que não só isso, mas também o seu mindset, né? Como que tá a sua mentalidade? Eu falo isso porque, assim, eu vejo muitas pessoas realmente conectadas, que estudam a Bíblia, falam da Bíblia, mas você vê muita negatividade. Então, ao meu perceber, pela minha experiência, não somente essa conexão bíblica, religiosa, te prepara para ser, assim, esse mindset positivo, entendeu? É muito mais do que isso, é um contexto maior, né? É você sim exercer sua fé, você ter comunhão com Deus, mas você exercer uma decisão diária de que você vai pelo outro caminho. Você não vai pelo caminho negativo, entendeu? Você não vai escolher ver o lado ruim das coisas, porque tudo é ruim. Se você for ver, tudo tem um lado negativo. Mas quando você escolhe viver o outro lado, digamos assim, né? De ver o lado bom das coisas e se conectar com Deus, eu acho que isso potencializa, né? Esse lado de você exercer sua fé e ter uma mentalidade positiva te leva muito mais longe. No fim das contas, é tudo que a gente falou, né? Você não escolhe o que você pensa, mas escolhe o que vai manter o seu pensamento. E aí você vai refletir depois. A boca fala que o coração tá cheio, né? Então, assim, Isso. eu só vou falar, se meu coração só tem coisa negativa, eu vou falar, vou viver, vou pensar e vou agir de forma negativa. Então, é a gente tentar ser mais seletivo com o que a gente tá mantendo, porque isso vai afetar todo o restante. Agora, assim, quando a gente pega a ansiedade e vê, por exemplo, a questão de que é, não sei, podemos dizer que existe a pessoa que está ansiosa, mas assim, agitada, mas existe a pessoa também que está ansiosa com um desânimo emocional, certo? É possível uma pessoa ser ansiosa e estar desanimada emocionalmente? É que eu acho que a gente talvez tá confundindo. Eu posso estar interpretando errado, então me corrija também. Porque eu acho que às vezes no senso comum a gente tá falando de desânimo uma coisa meio deprimida. É isso? Não sei. Assim, vamos citar aqui, por exemplo, as questões dos profetas bíblicos, né? Que passaram por momentos de desânimos emocionais. Então, por exemplo, Paulo de Tarso, ele fala de angústia e de pressão. Então, assim, ele tá cansado, ele lutou, daqui a pouco ele fala, eu não aguento mais, eu tô desanimado, eu tô cansado. Eu não tô falando de falta de fé, eu não tô falando de confiança, mas eu tô falando realmente de puxa, tenho tanta coisa para resolver, tenho tanta coisa para fazer. A ansiedade. Mas eu vejo muito mais como realmente. Eu posso estar interpretando errado também, mas eu vejo muito mais como realmente um desânimo. Não com uma excitação por algo, né, uma espera por algo, mas entreguei os pontos. Nossa, cansei e desanimei mesmo. Que é uma outra faceta, onde a gente pode cair mesmo, quando a gente realmente acha que tá sem forças, tá sem condições de realizar algo. Eu vejo muito mais nesse cenário. Porque, por exemplo, esses 12 espias, né? 10 talvez pudessem estar desanimados emocionalmente, mesmo vendo vários milagres, mesmo vendo a promessa. Eles, ai, cansei, 40 anos. E aí eles tiveram uma postura totalmente contrária aos dois. Aí foram totalmente pessimistas, né? Porque essa é a realidade, eles foram pessimistas. Então, assim, será que esse desânimo, esse cansaço, que também é algo comum, né? A gente vê na Bíblia, por exemplo, Elias, depois de um certo tempo fazendo tudo que Deus pediu e o tanto que ele foi usado, ele cansou. E aí, sabe o que é mais lindo? Quando ele cansou, que ele virou para Deus, para o Pai, e falou: tô cansado. O que Deus fez? Proveu um outro profeta. Cuidou, foi lá, vai para aquele lugar, eu vou te dar comida, eu vou te dar descanso, e preparou uma pessoa para substituir ele. Então, assim, de novo, a Bíblia leva a gente para esse lugar de confiança plena, mesmo no cansaço, né? Mesmo no desânimo emocional. Ó, Senhor, não vou me entregar os pontos, mas peraí, Deus, vem aqui, ó. Tô aguentando mais, tá aqui, me ajuda, me socorre. E isso é importante a gente falar também, porque a gente às vezes esquece que nós somos seres humanos. E que a gente traz também todas as experiências de vida que a gente teve. Você teve experiências de vida, você teve, eu tive. Pode ser que uma de nós apresente desânimo em determinadas situações mais rápido, os limites são diferentes total, porque cada uma não tem a mesma experiência de vida, como você foi criado, as coisas que você viveu e tudo. Então, às vezes, a gente esquece que é ok você precisar descansar. O burnout, ele existe, a depressão, ele existe, a ansiedade existe.
E não é vergonha nenhuma você falar, tenho ansiedade generalizada, preciso de tratamento, estou em depressão, preciso de tratamento, faço terapia. Gente, não existe problema nisso, vamos normalizar. E assim, como você precisa de um cardiologista, um endócrino, você precisa de um terapeuta, um psiquiatra, às vezes um ansiolítico ou outro medicamento que precisa te trazer aqui para os padrões para você poder viver sua vida, continuar vivendo normalmente, né? Dentro do que é bom, né? Então, é importante a gente falar sobre isso e assim, como a história de Elias, que é muito importante a gente estudar e refletir sobre isso, que assim, se você precisa descansar, descanse, né? E na igreja, voltando para esse assunto que a gente fala muito daqui no podcast sobre a igreja, sobre a fé, existe o burnout dentro da igreja. A gente sofre burnout no trabalho por conta de excesso de trabalho, excesso de pressão. E na igreja a gente não fala sobre isso. Excesso de cargo, excesso de atividade, excesso de pressão, excesso de cobrança. Gente, é uma terceira atividade ali que você exerce. Então, às vezes a gente precisa de um descanso, a gente precisa de um distanciamento. Porque se você permanecer naquele excesso, isso em algum momento vai afetar a sua fé e não vai ser legal, entendeu? Você vai começar a ver as pessoas de forma diferente e, em algum momento, ver Deus diferente. Então, eu acredito que esse não é o plano de Deus. Como Elias. Elias, ele estava em um estado depressivo. Então, o Senhor providenciou o alimento, providenciou o descanso. Só descansa, come e dorme. Elias só come e dorme. Então, às vezes, você precisa só comer e dormir. Porque o seu corpo precisa daquela recuperação, né? E Deus vê tudo isso, Ele provê tudo isso. Então, é que entra também a nossa fé, que nesses momentos, além de você buscar um profissional, de você buscar uma medicação, você se conecta com Deus e Ele te supre aquilo tudo que esse resto não supre. Sabe o que é legal nessa história também? É a gente conseguir reconhecer que a gente precisa de ajuda. Então, Elias clamou a Deus porque ele estava ali conectado o tempo todo com Deus. Mas é a gente falar também, nossa, eu tô cansado, só preciso de ajuda. Só preciso comer, dormir e encontrar uma forma de me restabelecer. E a gente falando, né, como cristãos, como pessoas que acreditam nisso, de abrir o coração pra Deus e falar, tô cansado, eu já fiz tudo que eu podia e mesmo assim não tô vendo resultado de nada, Exatamente. né? Ainda continuo sendo perseguido, eu tô aqui te seguindo, fazendo tudo, manda fogo, manda alguma coisa que eu tô cansado. E a gente ser honesto e reconhecer os nossos limites e pedir essa ajuda também. Acho que a gente fica muito nessa postura, muitas vezes, de entrar num ciclo, assim, de não se dar a possibilidade de reconhecer os próprios sinais. Isso é importantíssimo, né? Então, a Tainá falando no começo de autoconhecimento, isso sempre vai ser a base. Alguma coisa estabilizou? Eu tô comendo diferente, dormindo diferente, tô mais estressado do que o normal. O que que tá acontecendo? Deixa eu parar. Deixa eu reconhecer o que que meu corpo tá dizendo e eu vou pedir ajuda. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada e a gente começa a ver diversos personagens ali que tiveram essas experiências, Davi é outra pessoa que teve a mesmo momento, viveu momentos incríveis e teve um momento onde ele escreve em Salmos que fala: minha alma está abatida, né? Me socorre, meu Deus. Ele pede ajuda. Então, acho que algo que é muito importante, que deve ser aquela chave que a gente deve, sabe, sempre virar, né? Quando a gente estiver naquele momento de emocionalmente cansado, exausto, a gente não pode deixar de voltar para o nosso pai, para vir pedir ajuda para quem realmente vai pedir ajuda. Voltando, claro, falando nessa questão natural, não dessas questões exacerbadas, né, de uma angústia, uma depressão ou algo pior. Não. Todo mundo sabe que se você quer tirar sua vida, não é uma coisa natural, é uma coisa que está exagerada, então vai precisar de ajuda. Todo mundo sabe que essa ansiedade que te não deixa mais dormir, que faz você comer, tem que procurar ajuda. Então, a gente está falando de uma coisa natural. Então, quando você tiver a gente está cansado, a gente tem que se espelhar no exemplo bíblico. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, a gente buscar esse conhecimento, pedir, sabe, para você começar a falar, poxa vida, os personagens bíblicos, eles são reais, eles foram pessoas como a gente, eles viveram coisas que no próprio Jesus deles. se sentiu angustiado, ele se sentiu Exato. triste, ele se sentiu sobrecarregado. E ele se retirava para orar. Ele se retirava para se reconectar com Deus, porque a pressão era grande. Né? E eu acho legal que essas histórias estejam na Bíblia, porque poderiam não estar. Né? Gente, Davi, no coração, né, o carinho ali de Deus. E mesmo assim, ele foi lá, se escondeu no meio da caverna e falou: Deus, qualquer coisa me tira daqui, porque eu não aguento mais. Então, a gente tem essas histórias também para olhar e tirar um pouquinho desse peso de achar que a gente, por ser
por ser cristão, por acreditar em Deus, eu não posso me sentir ansioso, eu não posso me sentir deprimido. Não. Até as pessoas que andavam com Deus sentiram isso em algum momento. Mas o que elas fizeram? Elas buscaram por ajuda, elas clamaram, elas reconheceram, né, a finitude delas, a dificuldade delas e buscaram por ajuda. Eu acho que você falou uma palavra interessante. São pessoas que realmente estavam andando com Deus, porque se você não tá nessa ligação, nessa conexão, você não vai ter força suficiente para pedir socorro para Deus. E a sua fé vai ser abalada. Então, assim, a gente bate nessa tecla da conexão, da oração, do estudo da Bíblia, de falar com Deus. Por quê? Porque mesmo num momento emocional, de angústia, de cansaço, de desânimo, se você tiver conectado na videira, você vai. A sua fé não vai desanimar. Emocionalmente você tá cansado, mas sua fé não. Então você vai pedir socorro. Agora, se a gente tá vivendo uma vida dando prioridade para coisas que não é primeiro Deus e sim as outras coisas, quando você estiver emocionalmente abatido, cansado, angustiado, você não vai pedir a Deus. Você vai ficar sozinho e vai achar que sozinho você vai resolver. Então, assim, os exemplos bíblicos é o que você falou, é um privilégio a gente ter a Bíblia, que a gente possa ler, a gente possa se espelhar, a gente possa ver que realmente há solução. E sabe o que eu acho que mais incrível? Todas essas histórias, e aí agora eu vou trazer Jó. Gente, Jó, né? Um homem que tinha tudo, e depois que aconteceu com ele, perdeu tudo. A história de Jó pra mim é difícil, tá? Então deixa eu ouvir aqui a sua. Continua. Então, assim, que experiência que ele teve? Eu acho assim, ele sofreu? Ele sofreu. Quem não vai sofrer de perder? Eu não vou nem falar de dinheiro, de gado, de casa, eu vou falar dos filhos. Perdeu a família. Pois é. É assim, você perder alguém que você ama demais, né? Então, assim, por que que esse homem resistiu? E aí também é aquela questão, por que que Deus, ele fala, eu conheço esse homem, eu conheço, porque tinha um relacionamento íntimo com ele. Então, assim, de novo a gente volta para o mesmo lugar do que é relacionamento com Deus, né? Até porque, se a gente até vai dar aqui uns podcasts que a gente já fez, volta aí no playlist do YouTube, do Instagram, procura que nós falamos sobre questão da eternidade. Gente, isso aqui é passageiro. Tudo isso que nós vivemos aqui é passageiro, né? Então, assim, a gente precisa voltar para esse lugar de que o que, que é principal para mim? É a eternidade? Então, vamos buscar aquilo que vai nos levar para aquele lugar, né? E eu acho que Jó é isso. Tirou tudo, ele ficou sem nada, mas o que, que ele queria? Ele queria continuar com esse relacionamento com Deus. Ele sabia que Deus ia fazer algo. E é difícil você estar nessa posição, né? É difícil a gente continuar confiando em Deus nessa situação, tendo fé, não ficando ansioso. Imagina, já você. Hã? Ficar revoltado. Porque me tiram tudo. Foi a esposa dele, né? Falou. Sim. Como é que é? Blasfeme contra seu Deus e morra. Então, quer dizer, a mulher dele, que provavelmente cria no mesmo Deus, que tinha atitudes iguais, que talvez tivesse um relacionamento, mas ela teve uma atitude completamente diferente. E aí volta para aquilo que você falou, as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, a sua esposa, porque foi o caso da esposa dele, né? Seu marido. Olha que difícil, Super. né? Lava, assim, lá dentro de casa. Jaminha gostoso, enfim, pra ele foi pesado. O Jó é um exemplo pesado, Ju. Agora lá, outra coisa também que se fala muito, que até acho que hoje em dia já não tem mais isso, esse estigma de que homem não chora, né? Mas a gente vê lá na Bíblia Jeremias. Ele estava tão desesperado num certo momento que ele só sentou e chorou. Menina, Jesus chorou. Não, mas eu quero isso? dizer na questão emocional, do tipo, não aguento mais. Ele desesperadamente chorou. Então, o desespero dele, a ajuda dele, o socorro, meu Deus, foi através do emocionalmente afetado, foi o choro. Então, assim, olha quantos exemplos, né, que Jeremias fala, maldita o dia que eu nasci. Olha como ele estava revoltado, né? Olha como é que ele estava emocionalmente. Gente, Jeremias, né? Pra você ver que Deus. cada um tem uma reação, né? Exato. Alguns são mais melancólicos, outros mais revoltados. Isso traz tudo que a pessoa viveu. Né? Então é muito interessante a gente observar como cada um, né, reage a determinado tipo de situação, né? Alguns são mais fortes, como o exemplo que você deu agora, de Jó, que vai, que segurou até o final. Então, né?
Então, mas aí, de novo, se a gente lê todas essas histórias, você vê cada um reagindo de uma forma diferente. Mas qual que foi o ápice em comum de todos eles? Confiança em Deus e quanto eles, e A mesmo fé. no momento de sofrimento, ainda buscavam, né? Exato, foram pedir socorro pro pai. Então, talvez, Ju, eu vou voltar naquela sua pergunta. Eu vou continuar com a minha resposta, tá? Você perguntou se de alguma forma achava que a ansiedade era falta de confiança em Deus. Eu vou dizer que ainda não, mas eu vou dizer que talvez seja mais fácil, mais possível a gente passar por momentos de ansiedade ou por momentos onde a gente está vulnerável emocionalmente quando a gente busca aquilo que a gente acredita. Porque todas essas pessoas, eles não deixaram de sentir a ansiedade ou essa tristeza, essa angústia, mas o que mudou e mudou o resultado deles foi como eles enfrentaram esse momento. Eles falaram, eu tô sentindo isso, mas vem sentir comigo, Deus. Não solta da minha mão. Não vira sua face de mim, né? Acho que tem uma dessas orações. Então é como a gente vai passar por esse momento. É, pra gente terminar o episódio, eu vou trazer algumas coisas que eu anotei aqui, que é como nós lidarmos com a ansiedade natural, normal, à luz da Bíblia. Porque eu acho que a gente já viu vários exemplos aqui e viu também como é importante a gente ler a Bíblia. Se você que está assistindo a gente não lê a Bíblia, se você que está assistindo a gente não busca conhecer esses personagens, aproveita essa oportunidade, vai, busca na internet, escreve aqui no chat do YouTube, no Instagram, que a gente pode te dar dicas, mas assim, é primordial você ler a palavra de Deus, para você poder estar conectado com Deus. Então, assim, como lidar com a ansiedade à luz da Bíblia? Então, um dos pontos que nós vimos em comum é falar com Deus imediatamente. Então, assim, a primeira pessoa que a gente deve pedir socorro a primeira pessoa que a gente deve pedir socorro é para Deus, né? A gente tem ali nosso esposo, a gente tem a nossa mãe, a gente tem o nosso pastor, a gente tem o nosso amigo, mas naquele momento que você parece que vai surtar, vamos lá pedir, falar com Deus, conectar. Outra questão que você trouxe que é extraordinária, nomear o que nós estamos sentindo, essa preocupação que nós estamos sentindo. Eu estou angustiado, eu estou desesperado, eu estou precisando da resposta porque X, Y, Z, eu estou emocionalmente afetado, estou chorando, eu tô. Então, reconhecer e nomear, isso é importante. Outro ponto muito importante que a gente vê também, agradecer antes da solução aparecer. Por quê? Porque a gente, crendo que Deus está no controle de tudo, a gente sabe que algo vai acontecer, seja ele positivo ou não. É uma solução, ela vai vir, mas a gente tem que agradecer. Porque a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Ele guiar, Ele é o direcionador, a gente sabe que Ele vai fazer o melhor para nós. Porque lembrando que Ele é o nosso Pai, nós somos o Filho, e o Pai é que guia o Filho, né? Outro ponto, que a gente vai lá em Mateus 6,34, que você falou, focar no hoje, né? A gente tem a tendência de sempre estar pensando no amanhã e sofrendo pelo que passou. A gente nunca está preocupado com hoje. A nossa mente está ou lá na frente ou lá atrás. A gente não está preocupado com hoje. Então, assim, realmente parar, como você falou. Isso eu li um outro dia. Às vezes você tá tomando banho, vocês já pararam pra pensar que você tá tomando banho? Você não tá tomando banho, você tá pensando em tudo, cachorro. Gente, mas eu já tô saindo do banho, eu já passei o sabonete. Você não tá naquele momento presente, né? Então, no automático, a Bíblia fala pra gente focar no hoje, né? Deixar o amanhã nas mãos do Pai. Aqui, já falei que é alimentar-se da palavra de Deus. Então, assim, o que é realmente que você dedica mais tempo? A gente fala que nossa vida é corrida, que a gente não tem tempo para nada, mas se a gente escolher aonde a gente vai colocar o nosso tempo, a gente vai ter tempo para ler a palavra de Deus, porque é isso que vai munir a gente de ferramentas para lidar com o dia a dia, talvez acalmar a ansiedade, né? Outra questão, a vida de oração e dependência de Deus, né? Então, porque assim, quando eu me alimento da palavra de Deus, eu falo com Deus, eu leio o que Ele quer dizer comigo, mas para eu falar com Ele é através da oração e essa eterna dependência que Ele está no controle de tudo. E por último, confiança em Deus acima de todas as preocupações, que acho que é um pouco que a gente vem falando, né? Que se a gente confia que Ele está no controle de tudo, não tem como as coisas darem errado. Com certeza. Eu acrescentaria aí, né, acho que é um resumo também do que a gente tá falando.
Cuida com o que você alimenta, né? Os seus pensamentos. Com o que você está consumindo, com o que você está permitindo que tome controle aí do seu pensamento, porque isso vai mudar como você enxerga e reage às situações. Toma bastante cuidado com isso. Versículo lá de Salmos 23, né? O capítulo inteiro que fala sobre o pastor, né? Gente, que coisa mais linda quando Davi escreve esse versículo falando, né, do pastor, do cuidado do pastor com a ovelha. Vamos ser ovelha, né? Vamos realmente depender em todos os sentidos. Se você não sabe como uma ovelha é dependente do pastor, gente, procura na internet, vai se informar, porque eu fiquei impressionada quando eu fui ver os detalhes, né? É a ovelha assim. Por que fala lá no versículo, né, que ela vai tomar água em águas mansas? Gente, a ovelha é medrosa. Ela tem tantas características, acho que a gente vai ter que falar um podcast sobre isso, sobre ovelha e pastor. Gente, é muito interessante. Mas assim, não sei se vocês querem fechar com mais algum comentário, alguma coisa que vocês acham que o nosso público gostaria de ouvir. Eu acho que é importante falar sobre isso, né? Você se conhecer, se cuidar, se você tá com ansiedade, assim, fora de controle, procurar ajuda, né? Observar quem tá do seu lado, seu familiar, sua esposa, seu esposo. Se você vê que a pessoa precisa de ajuda, mas não consegue pedir ajuda, ajude essa pessoa, né? Seja mais sensível, seja mais misericordioso, né? Ao ver alguém que tá passando por um momento difícil e você pode ser um instrumento de Deus para essa pessoa, de repente ser mais é, tentar entender melhor, né, a situação. E normalizar, ok? Nós somos seres humanos, né? Todo mundo tá suscetível a isso. Acho que reconhecer seus limites, buscar por ajuda, quer seja profissional, se é necessário, e se conectar com aquilo que você acredita, com os seus valores, com as suas crenças, se conectar com pessoas que te ajudem a passar por isso também, e reconhecer que todos nós temos fraquezas, mas a gente não precisa permanecer na fraqueza. A gente precisa buscar por aquilo que nos leva para cima, aquilo que ajuda a gente a lidar com as nossas dificuldades, e temos recursos para isso, hein? Então, eu vou fechar com Lamentações 3, 21 a 23. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Então, ao invés de você focar na sua angústia, na sua dor, na sua ansiedade, busca aquilo que pode te trazer esperança. Foi um privilégio ter você conosco. Espero que vocês tenham gostado. Vai pra lá, senão...